seguir. São experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Este fato aconteceu comigo quando fui casada pela primeira vez. Há tempos, não lembro se foi neste grupo, desse canal ou em outro que contei sobre meu ex-marido ser um lobisomem. No princípio, era tudo normal, seu comportamento, suas atitudes e assim por diante. Passado alguns meses, comecei a ver e sentir as mudanças, principalmente em seus comportamentos e hábitos noturnos. Ele se trancava no quarto sozinho, escutava sons estranhos como gemidos. E antes de sair da casa, trancava ela toda, e ao sair, me falava para reforçar a porta pelo lado de dentro, se escutasse algum barulho do lado de fora, que eu não abrisse a porta em hipótese alguma. Ele saía, trancava a porta por fora, me deixando trancada, e se afastava da casa. Por breves instantes, tudo ficava calmo e em silêncio, mas, logo tudo mudava. Eu ouvia passos pesados do lado de fora, a noite toda, ao redor da casa, juntamente com alguns rosnados baixos, entre humano e animal. Antes do amanhecer, aquilo ia embora, e logo em seguida ele aparecia. Eu lhe contei sobre o que aconteceu na noite passada. Ele disse que era normal, que poderia ser algum animal, ou cachorro grande da vizinhança. Por muitas vezes, presenciei ele, comendo carne crua, até mesmo sangrando, com certa euforia. Parecia até que seus olhos ficavam com um brilho diferente. Os hábitos noturnos se intensificaram. Às vezes, em certas noites, os cachorros apareciam próximos à nossa casa, começavam a latir e uivar, e quando ele saía à noite, os cachorros o seguiam. Logo surgia brigas dos cachorros com algo muito grande. A briga era intensa, alguns cachorros iam contra aquilo, chamando a atenção da vizinhança, que não eram muitas, e quando os vizinhos viam o que era aquilo, eles se trancavam dentro de suas casas. Mas logo tudo se acalmava e o que se ouvia eram os passos pesados daquilo ao redor da casa. Com o passar do tempo, pude perceber que até os cachorros passaram a evitar meu ex-marido. Alguns animais simplesmente o evitavam, outros rosnavam baixo, mas bastava um olhar do meu ex-esposo para que os bichos saíssem correndo de medo. Uma coisa devo ressaltar, é que meu ex nunca foi agressivo ou violento comigo, nunca me deixou faltar nada em casa, mesmo quando soube que eu estava esperando um filho dele. Uma certa noite, já cansada de só ouvir aqueles barulhos do animal, resolvi, por curiosidade, espiar para ver o que era. Ao abrir a janela, fiquei assustada com o que vi. Era a silhueta de um animal, grande no escuro, parecia um grande lobo, só que em pé, como um ser humano. Entrei em pânico, mas meu pavor foi ainda maior quando aquilo se virou, e olhou diretamente para mim, com seus dois olhos amarelos feito brasas incandescentes. Minha única reação foi fechar a janela rapidamente, e comecei a chorar de medo. Nisso, pude perceber que a criatura se aproximou da janela onde eu estava e começou a farejar, mas logo soltou um rosnado, e se afastou da casa, desaparecendo na noite. Não pude dormir. No outro dia, relatei o ocorrido ao meu ex-marido, e ele disse que eu estava vendo coisas por causa da gravidez. Depois que nosso filho nasceu, ele começou a ficar mais dentro de casa, não saía muito à noite. Praticamente não se separava do nosso filho. Até para dormir, ele dormia ao lado do nosso filho. E, por incrível que pareça, aquela coisa também não aparecia quando ele estava conosco. Então, passou mais um tempo, e ele começou a fazer aquela rotina de sair novamente à noite, e aquela criatura começou a aparecer novamente. Cansada de tudo aquilo, uma noite resolvi seguir meu ex. Coloquei nosso filho para dormir, e quando ele se despediu, fui até uma das janelas, abri e saí. Sem que ele percebesse, eu o seguia por uma certa distância. Logo pude perceber que ele entrou em uma trilha que dava em um pequeno riacho, e eu fui atrás. Fiquei observando atentamente, de trás de uma árvore. Chegando lá, ele parou e tirou toda a roupa. Fiquei sem entender nada. Foi quando escutei um grito. E logo ele caiu no chão, contorcendo-se de dor, e suas feições mudaram de humano para animal. No desespero, comecei a correr o mais rápido que pude, de volta para casa, mas em certa altura do trajeto, aquilo saltou do mato à minha frente, a cerca de 5 metros, bloqueando minha passagem. Fiquei aterrorizada de medo. Meu pavor foi ainda maior quando ele veio lentamente em minha direção,
parou, soltou um rosnado baixo, me encarou e logo em seguida soltou um uivo, e saiu disparado noite adentro. Fiquei paralisada por alguns instantes e, quando me dei conta do choque, saí correndo em direção de casa. Ao chegar, minha única reação foi arrumar as coisas e sair dela o mais rápido possível. Peguei meu filho e fui para a casa dos meus pais, o mais rápido que pude. Ao chegar lá, contei tudo o que aconteceu. Meu pai ficou calado, só ouvindo com um ar sério, e minha mãe fazia o sinal da cruz. Meu pai disse que eu poderia ficar o tempo que fosse necessário. Alguns dias depois, meu ex apareceu no portão da casa do meu pai, pedindo para ver o filho, e para falar comigo. Ele disse que era para eu voltar com ele, pois não faria mal a mim ou ao nosso filho, pois ele sabia controlar sua condição. Assustada com tudo o que tinha passado, disse que não voltaria, e ele insistiu várias vezes. Até que meu pai interferiu, dizendo para ele seguir seu caminho e que, se algo de ruim acontecesse com a filha dele e com o neto, ele iria resolver da pior forma possível. Então, meu ex abaixou a cabeça e disse para eu cuidar do nosso filho, e que, quando fosse a hora certa, ele voltaria para buscá-lo. Passou-se um tempo, casei-me novamente e tive outro filho. Conforme o tempo foi passando, percebi que meu filho mais velho estava tendo hábitos semelhantes aos do pai. Aos 13 anos de idade, lembro-me que era uma sexta-feira, meu ex apareceu no portão dizendo que veio buscar nosso filho, que já estava na hora, e que eu arrumasse os pertences dele. Foi quando meu pai e meu esposo, num ato de impedir, começaram a discutir com ele. Eu tentei remediar a situação e foi quando eu olhei nos olhos do meu ex, estavam amarelos. Não fui somente eu que vi, como meu pai e meu atual marido também viram. O que mais chamou a atenção era que eles estavam acesos como brasas, e com voz grossa, ele disse que queria somente nosso filho. Nós tínhamos uma cachorrinha e, no mesmo momento, ela entrou, debaixo do móvel, acuada de medo. No mesmo instante, ele se virou, colocou a mão sobre o rosto e, ao olhar novamente para nós, seus olhos estavam normais. Depois, com dor no coração, entendi que a única pessoa que poderia ajudar meu filho mais velho seria seu próprio pai. Meu marido insistiu para eu não deixar meu ex levá-lo, mas meu pai disse que seria a única solução. Meu filho se foi com o pai. Ele cresceu, ficou forte e se transformou em um belo rapaz, mas ao mesmo tempo, em certas noites, como o pai, se transformava, mas não fazia mal a ninguém. Certo dia, meu filho, juntamente com seu pai, chegou em casa dizendo que iria viajar, e que era para eu não se preocupar. Ao sair, a única coisa que me lembro, foram os olhos dele, que estavam cor amarela. Ao sair pela porta, fiquei a olhar ele ir. Apesar de tudo era meu filho. Desde então, nunca mais tive notícias. Obrigado pelo canal por contar minha história. Sei que meu filho onde ele estiver, está bem, em companhia do pai. E sei que um dia, iremos nos reencontrar, novamente. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos.